Boa noite a todos, desejo que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade à leitura do livro Voltei, psicografado por Francisco Cândido Xavier e editado pelo Espírito Irmão Jacob. Nós vamos ver hoje o capítulo 5, cujo título é Despedidas. Em muitas ocasiões, colaborei nos serviços de socorro aos recém-desencarnados, mormente nas preces memorativas, mas estava longe de calcular as lutas de um morto. Amargurado e aflito, qual me achava, ponderei os sofrimentos dos que abandonam a experiência física sem qualquer preparação. Se eu, que consagrara longos anos aos estudos espiritualistas, encontrava óbices, ou seja, dificuldades tão grandes, que não ocorreria aos homens comuns, que não cogitam dos problemas relativos à alma. Ali, à frente de meus próprios amigos, sentia-me num torvelinho de contraditórias sensações. Para quem apelar? Então, aqui o Jacob, quando encarnado, já tinha conhecimento sobre o plano espiritual, isto pelo fato dele se comunicar com desencarnados que são trazidos, que eram trazidos às sessões no centro espírita em que ele trabalhava, e assim foram recebendo esclarecimentos, sobre a continuidade da vida após a morte, e não só isso, Afinal, ele é um estudioso do espiritismo, portanto, tinha muitos conhecimentos. Mas Jacob, agora desencarnado e, portanto, no plano espiritual, esperando certo tempo para ser desligado do corpo físico, e também estava se adaptando à vivência no plano espiritual. Ele certamente precisava receber novas energias para se recuperar por essa passagem de um plano para outro. As nossas vivências no plano dos encarnados são fases de aprendizado e aperfeiçoamento espiritual. A vida verdadeira no plano espiritual. Para essa conquista é preciso burilar o espírito. A trajetória é longa, mas o tempo depende das escolhas que se faz a cada encarnação. As leis divinas possibilitam a evolução a todos. As leis divinas oferecem a cada um segundo as suas obras. Portanto, ninguém ficará estacionário para sempre. Todos evoluem, uns mais cedo que outros, dependendo da vontade e esforço, e também nem todos foram criados ao mesmo tempo. O próximo item deste capítulo: atenções perturbadoras. Marta afagou-me a cabeça exausta e pediu-me calma. Esclareceu que as dificuldades eram justas. Muita gente se despede do mundo carnal sem obstáculos e sem desagradáveis incidentes. Inúmeras almas dormem longuíssimos sonos, outras nada percebem, na inconsciência infantil em que vazam as impressões. Comigo, porém, a situação se modificava. Adestrar a mente para enfrentar a grande transição no campo de serviço ativo a que me dedicara. Convivera com os problemas do espírito durante muito tempo em esforço diário. Fizera relações extensas entre encarnados e desencarnados, e não poderia evitar que perante o corpo inerte se concentrassem manifestações mentais heterogêneas. Nem todos os pensamentos ali congregados traduziam amor e auxílio fraternais. As opiniões a meu respeito divergiam entre si, formando corrente de força menos simpáticas. Alguns conhecidos me atiravam flores que eu não merecia, ao passo que outros me crivavam de espinhos dilacerantes. Situava-se, pois, num quadro de impressões complexas. As informações procediam da filha querida, em suaves esclarecimentos. Acrescentou que não devia preocupar-me em excesso. A perturbação era passageira. Quando se dispersassem as atenções centralizadas no funeral, respiraria contente. Contrafeito, registrei as explicações, meditando no ensinamento que recebia. A vida real para mim, agora, era a do espírito, a que recomeçava com a extinção da carcaça física.
Que desejo experimentei de materializar-me diante de todos, rogando a esmola da oração sincera. Como suspirei pela concessão de uma oportunidade de solicitar desculpas pelas minhas fraquezas. Se os amigos presentes me esquecessem os erros humanos e me auxiliassem com a prece, naturalmente o equilíbrio me beneficiaria imediatamente. Vigorosos recursos me sustentariam o coração, mas era tarde para ensinar atitudes íntimas de caridade e perdão. Pensei nos que haviam partido antes de mim, experimentando as aflições que me assaltavam, e consolei-me. E não me esqueci de que os encarnados, a ajuizarem com tanta facilidade relativamente à minha situação, também seriam chamados, depois, à verdade espiritual, tanto quanto ocorria a mim mesmo. Não me cabia reagir inutilmente por intermédio da angústia. O tempo é o nosso abençoado renovador. Então, vemos aqui que a Marta traz outros esclarecimentos ao pai e pede a ele que tenha calma. Também, na mudança de um plano para outro, há suas diversidades. Essa passagem não é igual para todos. Há aqueles que não passam por obstáculos e incidentes. Há aqueles que dormem por muito tempo, outros não percebem que desencarnaram. Porém, o Sr. Jacob, através do trabalho espiritual, quando encarnado, educou-a propriamente para enfrentar a passagem de um plano para outro. Estudou sobre as diferenças entre os encarnados e desencarnados e sabia que diante do corpo inerte haveria diversas manifestações dos encarnados presentes. Nem todos ali presentes demonstrariam amor e auxílio fraternais. No desencarne dele, encarnados presentes no velório, haviam aqueles que formavam correntes de forças simpáticas e outros criavam correntes de forças que pareciam espinhos atingindo o desencarnado. E isto é bem desagradável ao espírito, ou seja, o desencarnado fica ouvindo o que dizem a respeito dele. A oração é de grande auxílio a quem ora durante o velório e no enterro. Então, essa participação no velório é muito importante, a prece, para auxiliar o desencarnado. Vamos ao outro item deste capítulo, desligado, enfim. Mais alguns instantes escoaram difíceis quando, inopinado abalo, me revolveu o ser. Supus haver sido projetado a enorme distância. O irmão Andrade e Marta, naturalmente prevenidos, ampararam-me com mais força. Confesso que o choque me assaltou com tão grande violência que julguei chegando o momento de outra morte. Dentro em pouco, no entanto, o coração se refez, equilibrou-se a respiração e Bezerra surgiu, sorridente, a indagar se o desligamento ocorrera normal. Abraçaram-me os três, satisfeitos. Explicou-me o respeitável benfeitor que, até ali, meu corpo espiritual fora como que um balão cativo, mas, doravante, disporia de real liberdade interior. Pensaria com clareza, movimentar-me-ia sem obstáculos e deteria faculdades mais precisas. Com efeito, não obstante sentir-me enfraquecido e sonolento, guardava mais segurança. Meus olhos e ouvidos, principalmente, registravam imagens e sons com relativa exatidão. As perturbações da hora não me afetavam com intensidade de minutos antes. Esclareceu Bezerra que, na maioria dos casos, não seria possível libertar os desencarnados tão apressadamente que a rápida solução do problema liberatório dependia, em grande parte, da vida mental e dos ideais a que se liga o homem na experiência terrestre. Recomendou-me observar por mim mesmo as transformações de que era objeto. Examinei-me com atenção e reparei efetivamente que, no íntimo, me achava fortalecido e remoçado, sem a carga de mazelas fisiológicas.
conseguia locomover-me sem auxílio, embora imperfeitamente. Inalava o ar com alegria e Marta notou que meu júbilo seria maior e minha sensação de leveza mais fascinante quando eu pudesse respirar o oxigênio de cima, qual nadador que bebe a água cristalina da corrente purificada, distante do tisnado líquido das margens. Francamente, a morte do corpo fora milagroso banho de rejuvenescimento. Sentia-me alegre, robusto e feliz. Readquirindo minhas possibilidades de analisar com exatidão, passei a refletir nos problemas de ordem material. Como se fixaria o futuro doméstico? Que providências mobilizar a benefício de todos? Tais indagações como que me requisitavam a mente a plano diverso. Faleciam-me as forças de novo. Bezerra percebeu o que se passava, bateu-me nos ombros amigavelmente e aconselhou: você conhece agora, mais do que nunca, o poder do pensamento. Procure o alto. Compreendi a referência e modifiquei-me interiormente. Então vemos que o irmão Jacob foi finalmente desligado do corpo e sente-se muito bem. Isto pelas escolhas que fez durante a encarnação. Vejamos uma questão do livro Consolador, questão 150, que nos esclarece sobre os motivos pelo qual há quem se sente bem após o desligamento completo do corpo, já sem vida, né, obviamente. Esse livro foi ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. A questão 150. É possível que os espiritistas venham a sofrer perturbações depois da morte? A resposta é: a morte não apresenta perturbações à consciência reta e ao coração amante da verdade e do amor dos que viveram na terra tão somente para o cultivo da prática do bem, nas suas variadas formas e dentro das mais diversas crenças. Que o espiritista cristão não considere o seu título de aprendiz de Jesus como um simples rótulo, ponderando a exortação evangélica. Muito se pedirá de quem muito recebeu, preparando-se nos conhecimentos e nas obras do bem, dentro das experiências do mundo, para a sua vida futura, quando a noite do túmulo houver descerrado aos seus olhos espirituais a visão da verdade em marcha para as realizações da vida imortal. Então agora vamos ao outro item, cujo título é Em Dificuldades. Reajustado, notei que podia enfrentar os conflitos da hora sem embaraços de vulto. O irmão Andrade acentuou que, livre dos últimos remanescentes do corpo carnal, eu conseguiria aproximar-me dos amigos, sem choques de maior importância, aconselhando, porém, a não me avizinhar em demasia das vísceras cadavéricas, em cuja contemplação talvez fosse acometido por impressões desequilibrantes. Então, não era para o senhor Jacob se aproximar do corpo dele no caixão, né? Porque isso poderia dar umas impressões desequilibrantes, como ele diz. As novidades sucediam-se umas às outras. Aquinhoado por visão mais segura, reparei estupefato que desencarnados em grande número se apinhavam ao redor. Entidade menos simpática, quase rente a nós, dizia para outra que lhe era semelhante. Então, uma das falas é: o enterro é do velho Jacob, aquele mesmo que nos doutrinou há tempos. Não se recorda? Então, aqui é um desencarnado que está ali, né, no funeral, e está falando, né, de que ele foi atendido, né, pelo Jacob. O outro diz: perfeitamente, respondeu o interlocutor gargalhando, daria tudo para ver-lhe a cara. Riram-se gostosamente. Memória funcionando sem empecilhos, registrando-lhes os apontamentos sarcásticos, localizei-os na lembrança.
Eram perseguidores de uma jovem internada numa casa de nervos. Evoquei as particularidades da reunião em que me havia entendido com eles. Achava-me sumamente enfraquecido. Mesmo assim, gostaria de responder-lhe. Rememorei o interesse com que eu recebera a descrição da médium vidente em relação a ambos e confirmava, admirado por mim mesmo, os informes com que fora presenteado. Sacrificaria muita coisa para interpelá-los, fazendo-lhes sentir o erro em que laboravam, e dispunha-me a interferir, quando o irmão Andrade me controlou os impulsos, acrescentando: não faça isso, provocaria contenda desagradável e inútil. Além do mais, eles não nos veem, respiram noutra faixa vibratória. Então ele via aqueles espíritos que criticavam, né, o senhor Jacob, mas esses espíritos não o viam. Realmente procediam como se não nos vissem. Permaneciam junto de nós sem perceber-nos, tanto quanto noutro tempo me movimentava, por minha vez, ao pé das entidades desencarnadas, sem notar-lhes a presença. Haverá tempo, frisou o amigo bondoso e calmo. Observando meu encorajamento, conduziram-me os três à vizinhança imediata do corpo hirto. Não obstante as melhoras de que me sentia possuído, não conseguia atravessar a onda de força que me improvisara ao longo dos veículos. Desejava ardentemente penetrar o recinto doméstico e, sobretudo, espargir sobre os entes amados que ficariam distantes os meus pensamentos de amor, reconhecimento e esperança. Bezerra, porém, avisou prudentemente: não insistamos, é desaconselhável por agora a perda de reservas. Contentei-me buscando avistar amigos nos automóveis. Grupinho de conhecidos atraiu minha atenção. Avancei para eles, mas fui constrangido a afastar-me, decepcionado. Comentavam a política em agressiva atitude, mergulhavam a mente em disputas desnecessárias. Pela primeira vez verifiquei que os espíritos inferiores não se comunicam somente nas sessões doutrinárias. A palestra, apesar de desenvolver-se discreta, apresentava notas de intercâmbio com o plano invisível, em cujos domínios ingressava eu, receoso e encantado. Um amigo expressava-se quanto aos problemas da vereança municipal. Perfeitamente entrosado com uma entidade menos digna que, ali, ante meus olhos espantados, o subjugava quase que por completo, obrigando-o a proferir sentenças desrespeitosas e cruéis. Retrocedi instintivamente. Você, Jacob, falou Bezerra em tom grave, por enquanto ainda não pode suportar esses dardos mentais. Encaminhemo-nos então para outro ângulo da rua. Descobri agora a agremiação de pessoas às quais me afeiçoara profundamente. Busquei-lhes a companhia, ansioso, seguido de perto pelos benfeitores. Contudo, outra desilusão me aguardava. Falava-se em voz baixa sobre as despesas prováveis com o enterramento dos meus despojos. Emitia-se julgamento apressado, envolvendo-se-me o nome em impressões desarmoniosas e rudes. Recuei, como já o fizera. Bezerra abraçou-me, compreensivo, e receitou paciência. Abeirava-me de profundo desalento, quando não longe, em certo veículo, observei a formação de lindos círculos de luz. O irmão Andrade, atendendo-me à indagação silenciosa, esclareceu: naquele carro temos a claridade da oração sincera. Pedi aos protetores me auxiliassem a procurar semelhante abrigo mais depressa.
Alcancei-o e rejubilei-me. Alguns companheiros ofertavam-me os recursos da prece santificante. Tamanho foi o meu contentamento que quase me ajoelhei feliz. Aquela rogativa que formulava a Jesus em benefício de minha paz constituía dádiva celeste. Do pequeno conjunto emanavam energias confortadoras que me penetrava à maneira de chuva balsâmica. A oração influenciara-me docemente. Creio que os recém-desencarnados quase sempre necessitam do pensamento fraterno dos que se demoram no círculo carnal. Explicou Bezerra que os recém-libertos comumente precisam do socorro espiritual dos entes queridos para se desembaraçarem, sem delonga, dos liames que ainda os prendem à experiência material. Com o auxílio dos que ficam, aqueles que partem seguem mais livremente ao encontro do porvir. Então, nós vemos nesse trecho do texto que o quanto é significativo os cuidados quando se está presente em um velório, evitar comentários negativos, conversas inadequadas a respeito do desencarnado e de familiares, pois, como vemos nesse texto, o desencarnado está presente no velório. As preces auxiliam o desencarnado a se libertar da vida material. No velório, as preces são muito significativas para o desencarnado e até mesmo para os familiares. Um dia passaremos por isso e certamente precisaremos dessas preces. Portanto, nada melhor do que fazer aos outros o que gostaríamos, que fizessem para nós também, Vamos ver a outra parte do texto. Ante a necrópole, é o título, ou melhor, o subtítulo, Assisti, enfim, ao sepultamento de minhas vísceras cansadas, a solenidade, referentemente à qual tanta vez me reportara, descortinava-se-me ao olhar possuído de assombro. De envolta com as relações afetivas do mundo compacta, a assembleia de desencarnados se pôs em movimento. Então, muitos desencarnados também compareceram para o velório e também para o enterro. Nosso grupo continuava reduzido, mas aumentara. Outros amigos se reuniram a nós, abraçando-me, declarava-me desejosos de me acompanhar na passagem para a esfera próxima. Intensa curiosidade dominava-me as emoções quando o cortejo estacou. Era a entrada para a necrópole, afinal. Todo o local se enchia de gente desencarnada. Francamente, intentei seguir para dentro, mas Bezerra, num abraço fraternal, recomendou compassivo: meu amigo, não tente a lição agora. Recordemos a parábola e deixemos aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Percebendo-me o desapontamento, observou-me bem-humorado. Jacob, você não sabe o que está desejando. Por enquanto, os enterros muito concorridos impõem grandes perturbações à alma. Além disso, não desconhece que as vibrações daqueles que o amam procurá-lo-ão em qualquer parte. Em virtude do parecer respeitável, afastei-me do corpo morto, no momento em que penetrava a nova moradia. Então, para finalizar, eu vou ler um trecho de um livro chamado Pensamento e Vida, ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, agora é uma parte fora do texto, mas que tem relação com o que estamos vendo. Um diploma universitário é, no fundo, o pergaminho confirmativo do tempo de recapitulações indispensáveis ao movimento do aprendiz em certo campo de conhecimento para efeito de serviços nas linhas da coletividade. Segundo o mesmo princípio, a morte nos confere a certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos de vez que cada espírito mais ou menos se transforma naquilo que imagina. É deste modo que ela, a morte, extrai a soma
de nosso conteúdo mental, compelindo-nos a viver transitoriamente dentro dele. Se esse conteúdo é o bem, teremos a nossa parcela de céu, correspondente ao melhor da construção que efetuamos em nós. E se esse conteúdo é o mal, estaremos necessariamente detidos na parcela de inferno que se extinga, o inferno de purgação merecida, criado por nós mesmos na intimidade da consciência. Tudo o que foge à lei do amor e do progresso, sem a renovação e a sublimação por bases, gera o enquistamento mental, que nada mais é que a produção de nossos reflexos pessoais acumulados e sem valor na circulação do bem comum, consubstanciando as ideias fixas em que passamos a respirar depois do túmulo, a feição de loucos autênticos por nos situarmos distante da realidade fundamental. É por esta razão que morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos, consumindo longo tempo em despedir a túnica de nossos reflexos menos felizes, metamorfoseados em região alucinatória, decorrente do nosso monoideísmo na sombra, ou transferindo-se simplesmente de plano, melhorando o clima de nossos reflexos ajustados ao bem, avançando em degraus consequentes para novos horizontes de ascensão à luz. Então, essa mensagem é um alerta para tomarmos ciência do que pensamos, dos pensamentos e por que pensamos o que pensamos. E analisemos se não precisamos mudar nossa maneira de ver e pensar a vida, pensar e como agir no dia a dia, porque cada dia de vida é um preparo para o desencarne. Então, assim finalizamos nossas reflexões de hoje. Que tenhamos todos uma boa semana.